Olá, igreja. Olá a todos. É um prazer estar novamente com vocês. Um vídeo, alguns dias atrás, nós comentamos sobre a parábola do fermento e do grão de mostarda. Hoje, a nossa mensagem é baseada na parábola do semeador. Mas não é só sobre a parábola do semeador, e sim sobre saber ouvir o que o Senhor nos diz. Ouça, é o título, ouça o que diz o semeador, né? Ouça o que ele está dizendo na palavra. Nós temos a ajuda de Luciano Subirá, estamos baseados em Mateus 13, de 1 a 23. Essa parábola também pode ser vista em Marcos 4, de 3 a 25 e Lucas 8, de 5 a 18. Mas vamos nos basear no texto de Mateus. Bom, esse título, né, desta mensagem, assim como tantas outras parábolas que o Senhor falou, que o Senhor nos deixou, nos ensinou, né? Todas elas nós precisamos ter a atenção, a atitude de ouvir com atenção. Vamos ler o texto Mateus 13, de 1 a 9. Diz lá: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. E ele termina com: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste atenção, né? Ouça com atenção. Essa é uma parte do texto. Nós vamos terminar o texto ao longo da mensagem. Jesus não estava se referindo, nesse versículo 9, de quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não estava se referindo ao ouvido físico, mas à maneira de falar, à maneira de escutar, em como prestar atenção. Então nós precisamos ouvir de maneira correta e bem. A parábola nos ensina a como ouvir. Primeiramente, Jesus mostra a responsabilidade de quem ouve. Quem ouve tem responsabilidade em ouvir bem. Não depende apenas do que Deus fala, do que Deus nos fala, mas também de como recebemos esta palavra. Ou seja, existe o falar divino e a nossa responsabilidade em ouvir. Cada um dos diferentes tipos de solo onde a semente caiu apresenta resultados diferentes em termos de frutificação em relação à semente, que é a palavra lançada. O semeador é o próprio Senhor, o próprio Deus. A semente, ela é a palavra que é lançada, que é semeada entre as pessoas. Qual o caminho para frutificar? Nem tudo depende só de Deus. Os tipos de solo não são pré-determinados por Deus. Você é solo rochoso, uma vez rochoso, o resto da sua vida você é solo rochoso e está fadado a não frutificar. Não é assim que funciona. Deus não predetermina os tipos de solo que nós vamos ser. Não é uma coisa estática. Pode haver mudança do tipo de solo e deve haver. Todos devemos almejar ser um solo fértil. A nossa frutificação depende da nossa interação com a palavra. Continuando Mateus 13, agora de 10 a 17, Jesus explica a parábola. Diz lá: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Para o povo, né? Ao que respondeu Jesus: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus,
Mas aqueles que não são discípulos, não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías 6, 9 e 10. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, coração endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então Deus deseja que todos tenham compreensão e entendimento. Não é o Senhor que determina o nosso entendimento, ou como na parábola, o tipo de solo que seremos ou que somos. Porém, ao que tem entendimento, esse entendimento lhe será ampliado. Ao que não tem ou tem muito pouco entendimento, o pouco que tem lhe será tirado. Depende fundamentalmente da nossa disposição em entender. Se eu não tenho disposição em buscar e me aplicar à palavra, não terei entendimento, que o próprio Senhor vai acrescentando a nós, de acordo com o nosso coração de busca. Se Deus percebe que nós temos um coração de busca, Ele proporciona entendimento para nós. Agora, se você não tem um coração de busca, se você não tem disposição em buscar a palavra, talvez o pouco que você tenha, o Senhor acaba tirando. Isaías 6, 9 a 10, que estava implícita ali na parábola, relata que o coração está endurecido, porque não ouviram bem. Não foi Deus quem endureceu o coração, mas as pessoas ouviram de maneira errada, não se dedicaram à palavra. Hebreus 3, 7 e 8a nos diz, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não seja resistente à palavra quando o Senhor quer te falar. Seja acessível à palavra. Nós é que endurecemos o nosso coração ao não ouvir o Espírito Santo, não ouvir ao Senhor, a não darmos atenção àquele sussurro do Espírito no nosso coração, ao não nos voltarmos ao Senhor. Aí o nosso coração vai ficando endurecido, resistente à palavra. João 15, 5 diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor não podemos fazer nada. Nada quer dizer nada mesmo. Os frutos que o nosso solo, o nosso coração produz, não são nossos, mas do Senhor. É o Senhor que produz esse fruto em nós, um coração acessível à palavra, acessível ao Senhor. Imagine um ramo fora da árvore, sem a seiva que o alimenta. O que ele pode produzir, a não ser secar e morrer? Assim é quando não permanecemos no Senhor. Mateus 13, versículos 16 a 17, diz, felizes os que veem e ouvem. Profetas e justos desejaram ver e ouvir o que você está fazendo hoje, e não viram e nem ouviram. A parte de Deus não anula a nossa participação, e vice-versa. Nossa participação não anula a participação de Deus. Deus e nós temos papéis importantes no processo de salvação da nossa alma, que por prerrogativa
é de nossa incumbência o salvamento da nossa alma. Todos os dias da nossa vida é nosso dever de casa. Atos 16:14 diz: certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Talvez os outros não estivessem escutando, mas Lídia escutava o que Paulo tinha para falar. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Lídia, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu o coração de Lídia para ouvir a pregação de Paulo. Mas, antes de tudo, ela decidiu escutar. Ela tomou a iniciativa de querer escutar. Há que haver a nossa iniciativa para depois o Senhor abrir o nosso coração para o entendimento. Salmos 119, de 27 a 34, diz: faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei de todo o coração, a cumprirei. Dá-me entendimento, Senhor. Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Fala da valorização da palavra. Faze-me entender. Eu preciso, Senhor, da sua ajuda. A minha força depende de ti. Escolhi e decidi te seguir. Preciso mais do entendimento. É uma oração, uma baita de oração. Eu vou seguir o Senhor, mas que tua palavra opere em mim. Vamos seguir o Senhor, mas permitir que a palavra do Senhor opere em nós, nos transformando. A parábola que vimos nos mostra 4 tipos de solo. O solo à beira do caminho, que é um solo achatado, pisado pelo tráfego, onde não cresce nada, porque ele é duro. A semente é pisada, ela não chega a penetrar o solo. O solo rochoso, cheio de pedras, o solo com espinhos e o solo fértil. Mateus 13, 19 explica o solo à beira do caminho. Diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A palavra não penetra no nosso coração e o maligno vem e rouba. Então, por que a semente não frutifica no solo à beira do caminho? Porque ela não consegue penetrar o solo, fica exposta e as aves do céu, nesse caso aqui o maligno, a roubam. O maligno vem, rouba a palavra, ou melhor, rouba o entendimento da palavra. Não é que rouba a palavra que a gente lê, mas rouba o entendimento da palavra que a gente está lendo. Neste solo, neste coração, a palavra não teve a menor chance de frutificar. Estes são os que não entendem a palavra. A disputa espiritual, ela existe para todos os tipos de solo, para todas as pessoas. Mas este solo à beira do caminho é o mais vulnerável para a ação do inimigo. Estamos o tempo todo em uma guerra espiritual. Se você ainda não sabe, estamos em guerra espiritual. Efésios 6,12, Paulo nos diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, contra as pessoas, não é não. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. A batalha é travada, né? Acontece nos céus. Entre o bem, né? Entre o Senhor, não vou dizer bem, porque bem e mal é a mesma raiz, mas
entre o Senhor, entre os seus anjos e o mal, e o maligno. Nossa guerra não é a guerra convencional, é outra contra o reino das trevas, e todos nós estamos envolvidos, de uma maneira ou outra. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Se você der moleza, se você não se aperceber das situações, o inimigo vem e te vai prejudicar com certeza. Atos 5,3 diz: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Ananias mentiu numa situação de propriedade, né, para o Espírito Santo. Isso é um pecado grave, né? E quem colocou isso no coração de Ananias foi Satanás. O nosso coração, que é composto da consciência e da alma, a alma é mente, vontade e emoção. No que diz respeito à nossa mente, o item principal da alma é a nossa mente, é campo de batalha. A mente é campo de batalha entre Deus e Satanás. Cabe a nós levarmos a nossa mente ao Espírito, para termos vida e paz, e não deixarmos que o inimigo leve o nosso modo de pensar para a nossa carne, resultando em morte. Então nós precisamos levar a nossa mente, a nossa alma, para o Espírito, onde vamos ter vida e paz. Os outros dois tipos de solo, entre a beira do caminho e o solo fértil, iniciam o processo, mas não terminam. A palavra até que teve um bom começo nesses casos, mas faltou continuidade. Deus não desiste dos seus propósitos, ele começa e termina a sua obra. O que acontece aqui é uma falta de cooperação do homem com Deus. Mateus 13, 20 a 21 fala sobre o solo rochoso. Diz lá: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Você recebe a palavra, fica alegre, mas não tem continuidade. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e desiste. Este solo pedregoso faz com que a semente não tenha raízes profundas. A camada de solo é fina. Tem receptividade para o início, mas não para todo o processo. As raízes são superficiais e quando vem o sol, as dificuldades, ela seca. Não podemos ser superficiais com a palavra. Não podemos deixar de ler a Bíblia. Quando a angústia chega, o problema chega, a provação chega, vemos quem tem profundidade na palavra. Este que tem profundidade sobrevive. O que não tem vai ter sérios problemas. 2 Samuel 24:14 diz lá: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Ou seja, se você tiver que escolher entre cair na mão de alguém ou cair na mão de Deus, não tenha dúvida, caia na mão de Deus. Salmo 18, 1, 2 e versículo 6 diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Não tenha dúvida, nas suas situações de angústia, de amargura, de provação, clame ao Senhor, clame ajuda ao Senhor. Ele vai te escutar e vai te atender. Esses versículos que acabamos de ler mostram o relacionamento com Deus e com a palavra. Tiago 1,18 diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele nos gerou pela palavra.
Tiago 1, 21, 22 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra é poderosa para salvar a minha alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Acolha a palavra que te regenerou, a palavra que te é implantada. Seja praticante da palavra e não um mero ouvinte. O solo com espinhos, nós vemos em Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O solo com espinhos, se você não os arranca, eles crescem. São as preocupações do mundo, as preocupações com as riquezas, a preocupação demasiada em ganhar dinheiro. As preocupações são geralmente em decorrência da falta das coisas. É a demasiada valorização do que é externo. Já o solo fértil, a boa terra, nós vemos em Mateus 13, 23. Diz lá: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. É o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Imagina um grão de trigo, ele vai produzir a 100, a 60 ou a 30 grãos para cada grão de trigo. O solo fértil simboliza a pessoa que ouve a palavra e a compreende. Frutifica, sim, a 100, a 60, a 30 por um. Há níveis distintos de frutificação. A compreensão no início e na continuidade do processo. E por causa disso, a frutificação. Não é o tipo de solo que vai determinar a compreensão da palavra. Se isso fosse verdade, o homem não ia ter responsabilidade nenhuma nesse processo. Não é a escolha de Deus o solo que somos. O importante é a maneira de ouvir a palavra, e isso vai determinar o tipo de solo que somos ou seremos. A maneira de ouvir. A responsabilidade de compreender a palavra é nossa. Lógico que nós pedimos ajuda a Deus, ao Senhor, ao Espírito Santo, muitas vezes para nos ajudar, mas tem que partir de nós. É preciso um envolvimento determinante com a palavra. Precisamos desejar Deus. No reino de Deus, só acessamos aquilo que valorizamos. O nosso interesse pela palavra é que nos vai dar acesso às coisas de Deus. Exemplo, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura e Jacó o comprou do irmão por um prato de lentilhas. Mas Jacó só ganhou esse direito de primogenitura porque Esaú não o valorizou, não se interessou pelo direito de primogenitura. Mateus 15, de 21 a 28, mostra a mulher cananeia, uma mulher gentia, que clamava ao Senhor para curar sua filha endemoniada. O Senhor responde que não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, os judeus. Mais tarde que os gentios seriam alcançados pelo Evangelho, principalmente através de Paulo. Ela insiste: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. O Senhor vai ouvir. Ele diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela replica: porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus então diz: grande é a tua fé. Seja contigo como queres. Naquele momento, a sua filha foi curada. O evangelho, nessa época, como eu disse, era pregado apenas para os judeus, para os da casa de Israel, os descendentes de Abraão. E não é justo, segundo o que Jesus falou, deixar de alimentar os filhos para alimentar os outros, os cachorrinhos. Ela disse: eles não estão aproveitando tudo, Senhor. Está caindo migalha da mesa deles, eles não estão conseguindo aproveitar tudo. Deixe-o ficar com o que cai da mesa. O Senhor diz: mulher, grande é a tua fé.
Então a filha dela foi curada. Não vamos ter nada de importante sem o entendimento e se não valorizarmos a palavra. Precisamos valorizar a palavra para termos entendimento. Valorizar e buscar o entendimento da palavra. Conhecimento não é dom, é resultado de busca. Estamos aqui falando da palavra do conhecimento. Provérbios 18:15 fala sobre o conhecimento e o entendimento. Diz: o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Provérbios 4:7 fala também de adquirir o entendimento com tudo que você tem. Diz lá: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Com toda a tua força, a tua fé, com toda a tua vontade. Medite na palavra de dia e de noite. Se você medita de dia, se você tem apreço pela palavra de dia, isso vai continuar à noite também. Oséias 4:6 dizem rejeitar a lei, e o Senhor rejeita a quem rejeita a lei. Diz lá: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Gênesis 2:9b, lá tem duas árvores, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal, a mesma árvore, bem e mal, e a árvore da vida. Adão e Eva escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal, por isso foram expulsos do jardim do Éden. A morte entrou, o pecado entrou. E não escolheram a árvore da vida, né, que é o próprio Deus. Se eles não tivessem sido expulsos, eles teriam acesso à árvore da vida mesmo com o pecado. E isso Deus não tolera, não admite. Fazemos muitas vezes, hoje, a mesma escolha. Escolher o conhecimento do bem e do mal. Porque queremos ser autossuficientes. A autossuficiência não tem nada a ver com Deus. Satanás não quer que a palavra de Deus opere na sua vida. Tudo foi e é feito pela palavra de Deus. É a palavra, o verbo, o próprio Deus que devemos escolher. Hebreus 1, versículo 2, diz: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual o Filho também fez o universo. O Senhor fez todas as coisas. O universo foi feito e é sustentado pela palavra. A palavra é utilizada para iniciar um processo e para dar continuidade nesse processo até o fim. Estamos falando aqui da nossa transformação. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Ou seja, onde você der mais importância, mais valorizar, o teu coração vai estar lá. Não é uma questão de não ter tempo para a palavra, de não ter tempo de ler a Bíblia, mas sim de valorizá-la. Você arruma tempo quando você dá importância, quando você valoriza o assunto. Você arruma tempo. Há muitas formas de buscar a palavra. Salmo 119:18 fala em desvendar os nossos olhos. Não estamos sozinhos. Diz lá: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Salmo 119:34 diz: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, a tua palavra, de todo o coração a cumprirei. Efésios 1, 17-19 nos fala: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os vossos olhos do coração, os olhos do coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, em nós, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, para nós que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder.
conhecimento revelado produz muito resultado. Você pode até chorar pelas dificuldades na noite, né, numa noite, mas a alegria vem pela manhã. Lógico que isso não é literal. O choro prevalece na noite, mas na luz, na revelação da palavra, ficamos alegres, alegres no Senhor. A verdadeira alegria é no Senhor. Colossenses 1, de 9 a 10, fala sobre o conhecimento, sabedoria e entendimento. Diz lá, por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Também precisamos ressaltar sobre a oração. A oração é inegociável. Não se trata apenas de pedir. A oração não é só pedir, mas orar o que o Senhor coloca no nosso coração para orar. Orar pelas pessoas. Se nós oramos pelas pessoas, o Senhor atende às nossas necessidades. Jeremias 33:3 diz, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Chame pelo Senhor. Tenha comunhão com Deus e Ele te fará muitas revelações. Para ouvir bem, é necessário a parte de Deus e a nossa parte, agindo simultaneamente. Os tipos de solo são determinados pela maneira como ouvimos a palavra, o que Deus quer nos dizer. Busque a palavra. Não se trata de letras pretas em papel branco. Deus vivifica a palavra. Deus dá entendimento e tenha certeza, vai ser a porção que você precisa para aquele momento. Mas precisamos ter o nosso coração voltado para isso, voltado para Deus, voltado para a palavra. Ore no Espírito, isso dá entendimento. O jejum também faz parte desse processo de entendimento. Examine-se a si mesmo. Ó Deus, sonda-nos e vê realmente o que precisa ser mudado em cada um de nós. Não sejamos ouvintes, mas praticantes da palavra. Desperta-nos, Senhor. Ó Senhor, nos dê a sua graça, para que possamos buscá-lo todos os dias, para que possamos crescer, amadurecer no Senhor. Nos dá do teu Espírito e vida. Eu espero que tenham gostado. Para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, aqui embaixo está inscrever-se. Se vocês gostaram, dê um like. Por quê? Porque isso permite que o canal, permite que as mensagens atinjam mais pessoas. E a palavra é para todos, né? Todos precisam ouvir a palavra, todos precisam crescer em vida. Falando também sobre a ICEL, né? A ICEL, Igreja Cristã em Londrina, nós estamos estudando os 4 evangelhos em harmonia, simultaneamente, e a ICEL tem um canal no YouTube e um canal no Facebook. Eu peço ao Senhor que todos nós tenhamos uma abençoada e excelente semana, uma semana em que possamos buscar o Senhor verdadeiramente, com afinco, buscarmos na sua palavra, para que possamos ser preenchidos por ela, para que possamos ser acrescidos de Deus cada vez mais, acrescidos do Espírito do Senhor e da sua vida. Amém.